Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Realme 7. Eu vou comentar como é que anda o uso dele, o que eu achei do aparelho, as principais características e as principais vantagens também deste aparelho, que é um dos primeiros aparelhos aí chineses que chegam aqui no canal. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então primeiro falar da parte estética, né? A parte de construção desse aparelho. Ele é feito aqui de plástico, né? De alguma espécie de polímero, né? Resistente, tem uma aparência boa, achei bem bonito mesmo nessa cor branca. O azul, o 7 5G, eu achei que ficou um pouquinho mais bonito, mas gostei bastante do branco, gostei desse efeito que ele faz com a luz. Achei os módulos de câmera bem interessantes, note que tem uma câmera de 64 megapixels aqui, então essas 4 câmeras entregam realmente uma experiência legal para o usuário. Aqui nós temos a gavetinha para o chip e também para o cartão de memória, os botõezinhos aqui de volume, do outro lado muito semelhante ao aparelho da Motorola, o G100, nós temos aqui o leitor de impressão digital, que é bem rápido. Eu desabilitei para gravar o vídeo, para as coisas ficarem mais rápidas, mais fáceis, mas fiz o teste e realmente ele é bem rápido, seguindo a mesma linha deste modelo, que é um modelo muito bom, muito testado e funciona direitinho. Aqui na parte inferior nós temos o alto-falante, USB tipo C e conexão para fone de ouvido padrão P2, que todo mundo gosta, né? Na parte superior não temos nada e essa é a construção. Apesar de ser plástico, ele tem uma aparência boa, tem um peso interessante, né? Não parece ser um aparelho barato. Tem uma tela bem bonita. E agora, falando um pouquinho de especificações técnicas, o que realmente interessa, tá? Vamos dar uma passada rápida aqui para vocês. Então, esse aparelho, ele tem um processador Helio da MediaTek, um G95. Conheço bem pouco desse processador, confesso que estou tendo praticamente o primeiro contato agora, tá? Nesses testes. Ele tem uma GPU G76MC4, tá? 8 de RAM, 8 é uma RAM bem interessante, mesma quantidade de RAM do S20 Plus, se nós formos, né, avaliar. Não é pouco, memória interna de 128 e é expansível, como eu tinha comentado, com cartão micro SD. A tela tem 6.5 polegadas, é uma tela que tem um brilho bem interessante, bem satisfatório, ali a bolinha da câmera e a parte interessante, apesar de ser uma tela IPS LCD com densidade de pixels de 405 ppi, nós temos uma tela com 90 Hz, então realmente é uma tela que ela passa uma fluidez bem interessante, ó. Ela realmente é uma tela bem rápida e que dá gosto de usar, dá uma sensação de fluidez muito grande ao aparelho. Essa tela tem a proteção Gorilla Glass 3, que é bem legal, é bem interessante. Mesmo que nós temos já Victus em modelos mais caros, é muito importante e muito interessante poder contar com uma proteção Gorilla Glass, seja qual for o nível, tá? Qual for a versão dela. Aqui, falando de câmeras, na parte traseira nós temos uma câmera de 64 megapixels, uma segunda de 8 e mais duas de 2 megapixels, tá? Nós temos um sensor com abertura f1.8 que se dá bem, eu achei que ele assim performa bem com baixa luz, não é ruim não. Um segundo sensor f23, o f2.3, desculpa, outro 2.4 e um último também 2.4. Essa câmera tem estabilização digital, flash LED, câmera frontal é uma câmera de 16 megapixels, é a bolinha que fica aqui no canto superior esquerdo do aparelho. O aparelho, não sei se vai ficar claro, ele já vem com uma película, ali na bolinha dá para reparar, né? Ela já vem com uma película seguindo a linha aí dos aparelhos da Samsung, isso é muito bom, quebra um galho imenso, né? Porque ele já vem completinho. A gravação de vídeos é em 4K, 30 frames por segundo ou 1080 com 60 frames, slow motion de 240 fps e vídeo na câmera frontal em Full HD em 30 frames.
Para fechar o pacote, que é um dado interessante, a bateria é de 5.000 mAh. Tá? Revisitando aqui só a caixa, para quem, né, não se lembra do que veio nessa caixa, então vamos revisitá-la. O que é interessante dessa caixa? Nós temos um pacote bastante completo com um carregador e um cabo para carregamento. O que faltou nessa história aqui, tá difícil de sair o carregador. O que faltou nessa história aqui, com certeza, é um fonezinho de ouvido, tá? Mas só de vir um carregador de alta velocidade, eu acho que já ajuda bastante aqui no uso do aparelho. Então, é bem melhor do que o que se vê na média. Complementando também esse pacote, vale lembrar que nós temos uma capinha, que é super útil, ainda mais quando o aparelho é novo, você não precisar sair para correr atrás de capinha, quebra um galho imenso. Então aqui, superada essa visita, essa nova visita da caixa, vamos continuar aqui com o aparelho. Bom, o que eu achei interessante nesse aparelho? Esse aparelho, ele tem uma performance bem interessante, essa tela de 90 Hz dá uma sensação boa, como eu comentei. Joguei alguns games aqui com esse aparelho, olha, esses jogos que estão mais visíveis aqui. Joguei uma corridinha, joguei um Call of Duty também, e assim, gostei do desempenho, realmente o desempenho é bem liso, bem interessante. Na corridinha ali também a tela de 90 dá uma sensação boa de uso, e de uma forma geral o aparelho ele está bem fluido, não tenho assim nenhuma reclamação. Aqui um testezinho, né, um teste sintético, mas sempre ajuda a ter uma ideia, né, de como esse aparelho se posiciona. E ele tem aqui como resultados 490 em single core e 1480 em multicore, o que deixa ele bem ali no meio da tabela. Ele é um intermediário, bem ali, intermediário puro, não chega no premium, mas é um intermediário e tem um desempenho interessante. Aqui vou mostrar algumas fotos para vocês. Olha que o cenário assim era bem clarinho, ajudou, mas realmente, olha, a foto fica bem interessante, bem bonita com esse aparelho, tá? Aqui mesmo com baixa luz, com a luz apenas da tela, o aparelho foi bem. Aqui é uma foto noturna, tá? E mesmo assim o aparelho mostrou um bom resultado. E aqui o modo retrato realmente, olha, muito bem feito, ele conseguiu fazer o recorte certinho. Aqui outra foto noturna, tá? Tentar escapar do reflexo aqui. Realmente ficou bem interessante, e nessa foto nós conseguimos ter uma ideia do desempenho dessa câmera à noite, tá? Então, realmente, olha, não tenho do que reclamar. Para um intermediário, tá assim até superando as minhas expectativas. Olha, uma bela foto noturna. A paisagem ficou bem interessante. Vamos colocar aqui na tela inteira, tentar fugir do reflexo, ó. Realmente a foto ficou bem interessante. Outra foto noturna, e fechou aqui as fotos em condições um pouquinho mais difíceis, né? Essas fotos noturnas, sejam dentro de casa ou pela janela, realmente dão aquela sensação mais nítida da onde a câmera pode chegar e como ela pode desempenhar bem o seu papel. Então, no final das contas, a câmera realmente entrega uma qualidade bem interessante, bem honesta. A bateria, no meu uso, durou na média ali, chegou ao final do dia tranquilo e avançou para o dia seguinte, mais pelo menos parte do período da manhã, tá para o uso normal, então dá para usar um dia e meio. O aparelho não aquece muito, mesmo com os games mais pesados, mas também ele não entrega aquela performance, por exemplo, do Grid Auto Sport com a fumacinha, com os detritos. Ele vai entregar uma resolução um pouquinho mais baixa, mas como tem 90 Hz de tela, de velocidade de tela, você tem uma performance legal, você sente o jogo liso. Não tive nenhuma experiência de jogo que o aparelho travou ou engasgou, ele foi liso em toda a experiência de jogo, e realmente é aquela história, deu para fazer tudo numa boa, tudo que eu precisava testar, tudo que eu uso com frequência, eu consegui utilizar sem nenhum
grande problema. É uma coisa que eu costumo dizer, esse aparelho, se nós formos avaliar, ele tem a mesma RAM e o mesmo armazenamento interno que um S20 Plus do ano passado. Tá? Então, claro, ele perde um pouquinho no benchmark, ele tem um clock mais baixo, ele tem uma performance de processador um pouco mais baixa, mas de uma forma geral, ele entrega uma performance bem justa, bem interessante, ainda mais pelo preço, né? Ele hoje, estava até dando uma olhada em alguns sites, ele tem como menor preço 1.769, varia bastante o preço, né? Pode ser mais, pode ser menos, se for meio que no paralelo, que eu não recomendo, mas no oficial, ele parte aí de 1.769, chega a 1.800, 2.000, dependendo do lojista, mas aí de qualquer maneira, se for pensar que ele tem 8 de RAM como um S20 Plus, ele tem 128 de armazenamento, ele é compatível com um cartão de memória, ele tira fotos honestas, não vai tirar obviamente foto no mesmo nível de um top de linha, mas ele tira fotos bem justas ali, bem honestas, como eu mostrei para vocês, né? Aqui uma foto noturna, bem interessante, o resultado ficou bom, o desfoque no modo retrato, que eu também mostrei para vocês, ó, ficou bem justinho, ficou bem feitinho. Então, se for considerar todos esses pontos, eu acho que o aparelho é um aparelho que entrega uma boa experiência, por um preço bem justo, bem interessante e até surpreendente, né? Um preço que está bem abaixo de vários intermediários que a gente encontra por aí. Então, considerando hoje o valor de um top de linha que pode chegar a 8, 10 mil reais e considerando o que você consegue fazer com um aparelho desse, eu acho que é um custo-benefício bem interessante. Claro, você não vai ter carregamento por indução, você não vai ter um aparelho à prova d'água, você não vai ter um modo DeX, né? ou um Radeon, acho que é assim, né, que se fala, eu sempre me confundo da Motorola, o DeX da Motorola, né? Você não vai ter nada parecido, mas também você está pagando menos de 2 mil reais. Então, eu acho que é para colocar na lista, ainda mais num momento atual, né, de crise. Eu acho que se você está pensando em trocar celular, acho que vale muito a pena colocar na lista aparelhos como esse, que entregam uma boa experiência, tem umas características, especificações técnicas, né, bem justas e entregam um desempenho bem honesto. Então, acho que vale a pena colocar na lista quem está pensando em trocar de celular. Bom, pessoal, então esse aqui foi o Realme 7, um aparelho intermediário de uma marca diferente, né? Não tinha testado ainda nada dessa marca e posso dizer que eu fiquei bem surpreso, o que eu venho batendo nessa tecla já há algum tempo. Hoje, o intermediário premium, ele tem algumas características de um top de linha do ano anterior. Então, com o preço bem mais baixo, você pode ter uma boa performance. Claro que você perde, como eu comentei, o carregamento por indução, o aparelho não vai ser à prova d'água, tem alguns pontos, né, a ausência de um modo semelhante ao modo DeX, então tem alguns pontos que você vai ficar sem, mas aquela história, você vai pagar uma fração do preço e vai ter um aparelho bem honesto, um aparelho com uma performance bem interessante e até fui curioso, né, que me surpreendeu até em fotos noturnas, né, tirou ali fotos bonitas, com bom desempenho, com uma boa definição e assim, pelo preço tá excelente, né, esse é o ponto, acho que o custo-benefício é bem interessante, então vamos ficar mais de olho nos aparelhos dessa faixa intermediária, que realmente eles estão cada vez melhores, e com o preço dos tops de linha chegando ali a 8, 10 mil, eu acho que precisamos começar a olhar com mais carinho para esse tipo de celular, porque pode ser uma alternativa interessante de compra, gastando muito menos, e aí você consegue se manter atualizado, sempre com Android novo, mas gastando uma fração do preço, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.